Olá, meus amigos, mais uma sexta-feira abençoada que chegou até nós. Graças ao nosso Criador estamos aqui todos bem, todos com saúde, todos em paz. Na sexta-feira de hoje, nós temos um tema que ele é um tema extremamente importante para as pessoas que são espíritas, espiritualistas, universalistas, pessoas que buscam crescimento espiritual, seja de qualquer forma que você compreender isso. Bom, se você acredita que existe um espírito e existe um corpo, provavelmente você já deve ter tido alguma explicação a respeito daquele sonho real que você acorda lembrando e lembra de todos os detalhes. Aquele sonho que você lembra o rosto da pessoa, o nome da pessoa, o cheiro do ambiente, papéis escritos, os objetos que são utilizados lá do outro lado, seja eletrônico, seja manual. Lembra dos lugares com detalhes, as construções, os jardins, as floras, a fauna, você lembra de tudo perfeitamente. Lembra também, às vezes, de ter caído no sono e algum tempo depois ver o seu corpo ao lado. Ou você lembra de estar saindo flutuando pela janela ou sair flutuando pelo telhado da sua casa, ou de retornar assim. Ou de estar na casa de um parente distante e vê-lo com muita clareza e ver com muita propriedade, e você lembra das conversas, de ter ajudado, ter conversado, né? Nós estamos falando da viagem astral, da saída do corpo, do desprendimento do perispírito. Nós estamos falando da saída do espírito quando adormece, se afrouxam os laços espirituais e você consegue afastar-se do corpo e ir para o mundo espiritual. Isso acontece com todas as pessoas, em maior ou menor grau. Algumas pessoas que têm uma ligação muito forte com o plano que está vivendo, que é esse plano aqui somático, o plano do terreno, o plano da reencarnação, pessoas que têm muitos vícios, pessoas que fazem coisas pesadas, essas às vezes têm dificuldade de voltar e lembrar o que aconteceu. Mas a maior parte, para não dizer que quase a totalidade das pessoas fazem a saída do corpo. Então eu gostaria de falar a respeito de algumas dúvidas. Eu tenho alguns amigos, inclusive eu mesmo também faço saídas do corpo, mas eu tenho amigos que fazem saídas diárias, saídas conscientes. E tenho outros amigos que fazem a saída já planejando na hora que deita onde ir, o que fazer, e quase sempre dá certo, quando não é levado para o mentor para fazer algo mais especial. E dentre essas pessoas existem muitos relatos, mas eu vou falar hoje de um relato e de coisas que acontecem comigo. Bom, primeiramente, é importante compreender que para você se desprender do corpo, fazer essa viagem astral, você não precisa ser médium, você precisa apenas dormir. Se você dormir, principalmente dormir em paz, com tranquilidade, se você tiver bons hábitos durante o dia, mente calma, tranquila, provavelmente você vai lembrar de alguma parte ou da totalidade da sua noite, de todos os trabalhos realizados. Por isso requer uma paz, né? Você não precisa da mediunidade para se desprender do seu corpo, porque o corpo ele foi acoplado não através da mediunidade. O seu espírito não foi acoplado no seu corpo através da mediunidade, mas sim através de um trabalho de adensamento espiritual, onde o seu espírito adensou e se prendeu ao perispírito, que se formou em volta do corpo ainda em gestação. Você, saindo do corpo, na hora que você retorna com as lembranças, pode acontecer algumas coisas. Uma delas é você não estar preparado para lembrar de todas as coisas. A outra é você lembrar parcialmente. A outra é você lembrar parcialmente porque você veio para o corpo e continuou dormindo, você não acordou abruptamente, ou você acordou e já voltou a dormir e você não guardou as memórias. Então, quando você vem abruptamente, acorda e já dorme novamente, o seu
corpo não consegue registrar na parte física o que o espírito está lembrando. E aí o que acontece? Se você volta a dormir, você começa a sonhar novamente. Só que aí você começa a misturar um monte de imaginação, um monte de coisas, imagens que estão no seu campo frontal, e começa a misturar junto com a realidade do que ocorreu. Então fica aí uma lembrança contaminada, mas ainda assim faz parte do processo. Outra coisa que pode acontecer é você retornar, saber que sonhou, mas não lembrar, porque isso não foi permitido você ter a lembrança, ou porque você voltou preocupado com alguma outra coisa e você perdeu aquela memória. Mas pode ser que no decorrer do dia você começa a ter flashes, insights e você começa a lembrar novamente, principalmente se for algo importante para o seu crescimento espiritual. Mas você também pode acordar 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e lembrar de tudo com perfeição e aquilo te marcar com tanta intensidade que 10 anos depois você conta com clareza tudo que você viu. Então, não sei qual é o seu caso, mas nós podemos fazer uma conversa a respeito disso. Basta deixar aqui nos comentários: eu quero uma live falando a respeito de saída do corpo. Bom, nós vamos fazer uma live falando a respeito do que eu compreendo, de acordo com o que eu aprendi com outras pessoas e com as minhas próprias experiências, correto? Inclusive, posso citar experiências de outras pessoas que eu estou autorizado a citar. Vou citar um exemplo, né? Essa noite eu tive uma lembrança, na hora que eu vim para o corpo umas 2 horas da manhã, e nessa lembrança eu estava realizando uma palestra em um salão grande com aproximadamente umas 300 pessoas, e eu consegui lembrar o nome de aproximadamente umas 50 pessoas que estavam na palestra, e ver o rosto das pessoas e chamar a cada uma por nome. E aí eu peguei e me apresentei ali na frente, no púlpito, conversamos um pouco, eu me apresentei, falei o tema da palestra, e o tema da palestra era a respeito da Páscoa. Da Páscoa, olha que interessante, estamos cedo ainda, final de janeiro, mas cedo ainda para começar a falar da Páscoa. Porque a Páscoa para o mundo espiritual não tem o mesmo valor que tem para o nosso mundo, mas tem um valor a se aprender com essa cerimônia. Então, o tema era Páscoa. E eu terminei de me apresentar e citei o tema, fui e sentei para que a própria pessoa que estava ali ao meu lado pudesse fazer a abertura da palestra e assim eu retornar. E nisso a pessoa veio do meu lado e falou: olha, você já começou, já se apresentou, então agora você vai lá, faz a prece inicial e inicia a palestra. E eu comecei a discorrer e não lembro mais dessa parte sobre o que eu discorri a respeito da Páscoa. Então, como eu já fiz algumas palestras e já participei como tutor de cursos de mediunidade, eu tenho condições de falar para você do que eu estou falando, né? E condições de dizer a respeito da minha própria experiência com o tema de saída do corpo, que não é vasta nem é tão profunda, mas eu tenho muitos temas que eu posso trazer aqui, né? Inclusive uma delas lá no começo, quando eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade, me libertar das coisas que me prendiam aqui, que ainda não consegui me libertar totalmente, eu lembrei de uma época onde eu fui parar na frente de uma das pirâmides e uma voz falava para mim: tudo tem o início aqui, tudo começa aqui. E aí eu comecei a andar por aquele lugar e fui levado para um outro lugar. Nesse outro lugar eu caminhei por uma rua que tinha várias árvores, uma rua asfaltada, com casas tradicionais como existem hoje, e me levaram a atenção até o pé de uma árvore na rua, e tinha um olho de Horus dourado fincado nessa árvore. E teve umas outras coisas que aconteceram, mas não vou me alongar porque eu não consigo deixar o vídeo tão longo assim para falar. Mas você precisa entender duas coisas principais. Uma coisa é você ter mediunidade, outra coisa é você sair do corpo. Quando você sai do corpo é você anímico, você espírito anímico. Você está usando o ânima, a alma, uma parte do seu espírito e está saindo para fora do seu corpo. Está liberto para viajar por onde você desejar dentro das suas capacidades. Outra coisa é você voltar e lembrar do seu sonho. Sair e percorrer lugares é anímico.
Sair e retornar lembrando de detalhes, já entra a parte mediúnica. Porque você precisa ter uma boa capacidade de captação de todos os dados espirituais que você viu para que você guarde. Então, se você quiser estudar a respeito disso, busque autores, busque pessoas que dão palestra a respeito disso. Uma das pessoas que eu recomendo, eu acho que é a única que eu recomendo, é o Wagner Borges. Essa pessoa, ela tem uma tendência universalista, sem preconceito, sem te levar a pensamentos que leve você a prejulgar outras pessoas, outras religiões, ou prejulgar termos que são utilizados. Isso é muito importante. Se você quer fazer saída do corpo consciente e você quer voltar lembrando, a primeira coisa que você precisa perder é o preconceito. O preconceito, ele vai inibir você de conhecer muitos e muitos lugares e mestres e outras pessoas que podem agregar a você coisas que você vai usar para o seu crescimento espiritual. Porque ninguém sai do corpo para passear, ninguém sai do corpo para viver a vida loucamente no mundo espiritual. Tudo tem um porquê. Ou você vai atrás dos seus interesses egoístas, ou você vai atrás de mentoria, de elevação. Então, você escolhe o que você quer fazer fora do seu corpo e como você quer voltar e como você quer lembrar disso. Então, busque dentro do Wagner Borges ou dentro dos autores, livros que ele cita, busque compreender o texto, compreender o tema, compreender a importância e a universalidade que todos nós, filhos de Deus, temos direito a sair do corpo e lembrar e continuar o nosso trabalho no mundo espiritual. Eu gostei muito de falar a respeito desse assunto, é um assunto extremamente importante e gostaria de que as pessoas que sentiram bem e quiserem dar o seu like, quiserem compartilhar isso à frente, quiserem levar ou copiar esse vídeo e passar à frente, ou se quiser fazer pergunta ou se desejar ver uma explicação em live a respeito do assunto, eu estou à disposição, é só deixar aí nos comentários e que todos tenham uma excelente semana e um fim de semana abençoado. Fiquem com Deus.